Pessoal, paz a todos vocês. O outro vídeo deu um problemão aqui na internet. Vamos ver se agora a gente consegue continuar a nossa live. Vou fixar aqui os comentários. A Priscila hoje vai fazer comigo. Ela é minha irmã, ela é psicóloga. Então nós vamos abordar muitos temas, gente, tão importantes. Fiquem com a gente, fiquem ligados. A gente vai falar sobre namoro cristão. Deixa eu fixar aqui o comentário para quem for entrando, para quem for entrando saber o tema da live. E assim, por que esse tema é tão importante, gente? Porque nós não podemos, como cristão, nos basear com os padrões do mundo, com os padrões de namoro, com os padrões de comportamento, com tudo. Então, nós não podemos também não saber e não trabalhar esse tema com os nossos jovens, conosco mesmo, com a nossa igreja. Então, pessoal, vão entrando aí. A Priscila já chega, o Ti Ferreira, a Nice Maia de Florianópolis, vai entrando, Ana Clara, Keila de Freitas, Prister, Josita Itapema. Ai, meu Deus, agora não sei. Kennedy Ribeiro, cadê o Davizinho? O Davizinho tá fazendo story, gente. Hoje ele vai fazer o Davi Responde. Mandem pergunta para eles lá. Mas ele tá ali me olhando. Vamos lá, prima irmã que vai fazer a live. Gente, minha internet tá ruim hoje. Mas vamos lá, gente. Vão entrando Davi Moraes, Aline Rocha, Guaxupé. Minha mãe é mineira de Monte Belo. É aí perto. Ei, Pri, espero que agora dê foi, certo a graças a nossa Deus. conexão. Tá difícil. E Tudo aí, Pri, bem? como tá o dia? Animada para falar sobre namoro cristão Esse com os tema é nossos muito bom. jovens? A gente estava estudando aqui hoje, né, fazendo os pontos e tem bastante coisa para falar, né? A gente pensa que não, mas graças a Deus é um momento que Deus tem separado também para a gente crescer em conhecimento e crescer no espírito. Glória a Claro, e Deus. é importante também os nossos jovens entenderem o propósito do namoro Uhum. cristão, à luz da Exato. Bíblia, né? Uhum. Porque senão você acaba seguindo o padrão do mundo. Se a gente não Isso. deixa de ter temas no seio da igreja tabus, Uhum. então todo tema é tabu. Namoro é tabu, Verdade. casamento é tabu, sexo é tabu, drogas é tabu, gravidez na adolescência é tabu. O que Sexualidade é acontece? tabu. Sexualidade é tabu. Uhum. Os nossos jovens começam a ter o pensamento moldado através do padrão do mundo, né? Porque Exato. eles não são ensinados, às vezes não são ensinados nem na casa deles, porque os Uhum. pais têm medo de falar um tema Não tocam no assunto. mais delicado, como sexualidade, como namoro cristão. Hoje, assim, a ideia do nosso tema é ser mais leve, é o pessoal É, aprender, entender, saber reconhecer, né, Pri, muito bom. um futuro namoro e Uhum. tudo mais. Então vamos pro conteúdo, tem muita coisa pra gente Bora. falar hoje. Pessoal, vocês que estão entrando aqui, ó, eu vi a Sara Rubio, um beijo pra você e pra sua família. Renata Priscila, Rodrigues, a Pri Rubio minha também. xará. Beijo pra todo mundo, a Taninha, Denise, todo mundo. Gente, vamos lá. Hoje a gente fala de namoro Namoro. cristão. Então vamos começar no começo, Pri, no base da base da base, no que eu acho que muda toda a nossa Uhum. perspectiva acerca do namoro. Qual que é o propósito de um namoro cristão? Pessoal, um Muito bom. parênteses aí. A gente está falando namoro à luz da Bíblia, tá? Uhum. Semana passada nós fizemos a live das Brabas sobre namoro. E a gente recebeu algumas perguntas que não dava nem para responder em público, e a gente começou a perceber que muitas vezes a visão de namoro de pessoas Uhum. dentro da igreja, de jovens dentro da nossa igreja, é moldada pelo padrão do Do mundo e mundo. não pelo É verdade. padrão cristão, né, Pri? Nossa, Então, muito real. pessoal, vocês que eventualmente tiverem alguma pergunta do tema que a gente está falando, que hoje não é Manda Brava, hoje é uma live de conteúdo, É. tem um item aqui embaixo, do lado do local de comentários, que é um ponto de interrogação. Mandem suas perguntas também, que se der a gente vai Uhum. respondendo, tá? Muito Então bom. vamos lá, Pri, vamos começar o nosso Vamos. conteúdo, que hoje é maravilhoso. Qual E que é
Pode falar. Ah, não, para quem gosta de anotar, a gente vai deixar bem destrinchadinho para você ir fazendo aí os pontos, tá bom? Então Vai anote com a fazendo a gente. anotação, abre o coração, abre a mente, gente. Às vezes você fala assim, mas Karina, eu já sou casada, por que eu quero saber Ah, é de verdade. namoro? Porque às vezes você é um conselheiro, às vezes Uhum. você tem filho adolescente, às vezes você está solteiro e Às precisa vezes você não entender. fez um dos nossos pontos e você pode usá-los também no casamento para fazer avaliação, Para melhorar, né? para Porque a gente vai falar melhorar. de aspectos psicológicos. Então, assim, gente, essa live assim é um conteúdo maravilhoso para todo mundo e principalmente para você, jovem solteiro. Vamos lá, Pri. Explica pra gente, pra você, qual que é o propósito do namoro cristão? Porque, O pro... entenda, a gente não tá falando do namoro segundo o padrão do mundo, a gente tá falando do namoro segundo os nossos padrões bíblicos de crença. o namoro cristão, ele visa o casamento. Então a gente vai Claro. usar esse período de namoro para conhecer o outro, para alinhar expectativas e exatamente para se preparar para essa nova fase da nossa vida. Então, o namoro cristão, ele precisa ter esse comprometimento, essa visão. O visão, o Isso é o mais foco é importante. eu namoro Exato. pensando em casamento. Não significa, gente, que você tá namorando há um ano e você já vai casar no outro seguinte. Tanto é que a gente até vai falar alguns pontos de namoro aqui, né? Mas abre aí a Bíblia de vocês em Gênesis 2:18, tá? Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quando a gente pensa em casamento, quando a gente pensa em Jesus abençoando a família, né? No meio cristão é muito comum falar o diabo, ele ataca o quê? Ele ataca as famílias. Isso. Né? Mas como uma família se forma? Né? Qual que é o princípio do casamento? Como a gente chega num casamento? A gente chega através do namoro, né? Então o propósito, gente, do namoro cristão é o conhecimento para o casamento. É o conhecer a pessoa de forma profunda, conhecer os hábitos, conhecer os costumes, conhecer as manias, conhecer tudo. E agora, né, Pri? Sabendo que o propósito do namoro é o casamento, não é a fornicação, pelo amor de Deus. Não, longe disso. Não é passatempo. Não é suprir a sua carência. Não é mostrar para todo mundo que você tá bem. É realmente constituição de família. E, gente, constituição de família é algo, assim, social, sério, né? Que Deus deu. Pri, para você... Então, sabendo que o namoro o propósito do namoro é o conhecimento para casamento, qual que é a primeira grande dica antes ou até mesmo para namorar que você dá pra gente? Anotem aí. Primeira dica. Vai parecer estranho, mas ela é muito real. Examine-se a si mesmo. Aí você fala, nossa, mas como assim? Olhar para mim mesmo? Sim, porque antes da gente aprender a olhar o outro, avaliar o outro, a gente precisa olhar para nós mesmos. Eu não consigo estar numa relação, estar com o outro, sem saber quem eu sou. E aqui eu faço um paralelo muito interessante. Se eu perguntar, aquela famosa brincadeira, se vira nos 30, você tem 30 segundos para me dizer quais são suas 5 qualidades e os seus 5 defeitos. As pessoas conseguem falar os 3 primeiros. Depois engasga. E sabe por que engasga? Porque esse processo de autoconhecimento, de autoexame, de autocrítica, a gente vai deixando passar. Então, você precisa ser a primeira pessoa a se conhecer. Eu não preciso saber quais são os meus defeitos porque o outro veio falar para mim. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer a nós mesmos para depois estar em uma relação. Isso é saudável. Isso faz com que a gente não vá se perder num relacionamento, perder a nossa identidade, ou às vezes até viver em um relacionamento tóxico ou abusivo. Então, passe tempo com você mesmo, passe tempo com Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que essa questão de autoanálise é muito importante e ela vai também num ponto que nós conversamos na quarta-feira passada, que fala sobre a questão da maturidade para namorar. Me perguntaram, Karina, você indica que idade para começar a namorar? Eu falei assim, olha, eu não indico uma idade para começar a namorar, mas eu não indico que se comece a namorar muito novo, na adolescência,
né, Pri? Por quê? Bem, você é psicóloga, você sabe, né? É muito difícil você, adolescente, se analisar. A gente vai falar alguns outros pontos e vai entrar nesse ponto, mas a falta de maturidade de vida, da gente se analisar, acaba trazendo pra gente consequências físicas, psicológicas, emocionais, dependendo até uma gravidez precoce, que foi o que eu falei, nós não podemos romantizar a gravidez na adolescência, é um assunto importante, né? Então, assim, examinar a nós mesmos, esse processo de autoconhecimento, ele não é tão forte assim no adolescente. Então, assim, um conselho que eu dou, jovens, não comecem a namorar tão cedo. Ai, 15 anos já tá namorando. E é difícil, né, Pri? Nós somos adolescentes, nós sabemos como é. Mas fica esse conselho, gente. Autocrítica, autoanálise, se conhecer, tentar ver o que você gosta, o que você não gosta, porque às vezes a gente se apaga muito, pelo outro, né? Pelo outro. Exato. E você falou uma coisa interessante de adolescente, que é o seguinte, hoje a gente já sabe que o comportamento da nova geração mudou. A gente tem a geração millennials, enfim. E aí, os teóricos, até em psicologia, eles falam que a adolescência, a gente não trata mais adolescentes até os 18 anos. A gente considera hoje a adolescência, alguns teóricos vão até os 24 anos. Porque a gente tem, sim, adultos jovens de 24 anos com comportamento adolescente. E qual seria esse comportamento adolescente, né? Claro que tem a questão da imaturidade, mas a gente vê elementos no comportamento como uma necessidade de movimentação em grupo. Então, é isso que a gente falou, né? Sabe essa questão de passar tempo sozinho, da introspecção, a gente não vê isso muito no adolescente. Uma necessidade de autoafirmação. Então, assim, eu acho que só vai ser legal se eu mostrar e me aprovarem. Né? Uma necessidade de validação da opinião do outro. O outro precisa gostar para ser legal, para usar. E, obviamente, essa dificuldade, então, que eles acabam tendo de não conseguir. Pelo contrário, eles entendem esse tempo só como algo depressivo. Então, tudo isso forma o que a gente chama de comportamento adolescente. Entre outras características. Entre outras, e isso, assim, esse comportamento adolescente para você dar algum erro de vida, de começar um namoro muito recente. Eu vi aqui em alguns comentários, tem muito divórcio. Muito. Sim, gente. No meio cristão, às vezes, as pessoas não valorizam o namoro. Por quê? Namoro, gente, não é um costume da época bíblica. Ninguém namorava na época bíblica, né? A gente tinha os casamentos arranjados. O amor romântico, ele entrou na nossa literatura recentemente, né? Inclusive, até pouco tempo atrás. Os nossos avós, por parte de mãe, nosso avô, por parte de mãe, já é falecido, infelizmente. Ele nasceu em 1914 e o casamento deles foi arranjado. Eles eram o famoso barão de café, né? Dono de fazenda de café. E aí, num casamento arranjado, uniram as fazendas. Então, os meus avós não se casaram por amor. Essa concepção de namoro e de casamento por escolha é recente. Então, obviamente, eles construíram, né? Tanto é eles construíram uma boa relação. É que assim, gente, minha mãe, ela foi uma filha de mãe temporã, né? Entrou na menopausa e minha mãe nasceu. Então, meus tios são mais velhos, ela é mais velha e tudo mais. Então, essa questão do amor romântico é uma questão nova na sociedade, né? Porque antigamente a gente tinha o amor construído, ou seja, a minha família decidiu que eu me casasse com alguém por N coisas, né? Da nossa família foi por uma questão de propriedade, de continuar o legado deles, outra família por outros interesses, e o amor romântico, ele é novo, né? Ele se casar por amor, se casar com quem você ama, e não é porque a gente se casa por amor e com quem a gente ama que a gente também não escolhe, né, Pri? Vamos lá, voltando para o namoro cristão. O que você acha que é o terceiro ponto? Meninos, pessoais, meninos e meninas que estão nos assistindo, a gente tem vários pontos, eu nem vou falar quantos, porque senão o pessoal fica ansioso. É verdade. Mas qual que é o terceiro ponto que você acha necessário para um namoro cristão, Pri? Então, avaliar o nível de comprometimento e do relacionamento da outra pessoa com Deus, né? Isso já é uma dica geral. Então, você já precisa, antes de querer dar um passo a mais, então,
primeiro, né, aprender a olhar para você mesmo, entender qual é o propósito do namoro e avaliar se aquela pessoa vibra na mesma frequência por Jesus que você. Isso é muito importante, né? Se ele exatamente tem aquilo que você espera de um servo de Deus, É aquilo que você apaixonado por vive. Jesus, É serve a apaixonado Deus por de Jesus. verdade. Isso. E até aqui, jovens, existem muitas perguntas que chegaram até nós. Pode um crente namorar com alguém que não seja cristão? Aí eu vou para vocês, aí é bíblico, tá? 2 Coríntios 6, 14 ao 15. Eu só vou ler as primeiras linhas. Mas, pessoal, anota aí. 2 Coríntios 6, do versículo 14 ao 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Então, quando a gente está falando de namoro cristão com propósito para o casamento e a família cristã sendo a base da sociedade, você vai criar seus filhos com seu marido, você vai ter filhos com ele, você vai criar sua família. Você se colocar em julgo desigual é antibíblico. Né? Porque Deus fala, não se coloque em julgo desigual. Então, isso que você falou, o nível de comprometimento e relacionamento com Deus, Pri, eu enxergo de duas formas. A primeira forma é não estarmos em julgo desigual, e a segunda forma é, mesmo se a pessoa está na igreja, é o que você falou, qual que é o nível de paixão dela? Qual que é o nível de entrega dela? Qual que é o teu ministério? Né? Porque às vezes as pessoas não levam em consideração. Eu vi um caso, você sabe de quem é? Uma pessoa estava namorando, estava conhecendo ainda, eles não estavam namorando, um pastor. E o pastor, eles mudam de cidade, né? O chamado pastoral é um chamado muito duro e de mudança. E essa pessoa não queria se mudar de cidade. Por questões de emprego, de tudo. E pastor, assim, 2 anos aqui, 3 anos ali, da nossa igreja mesmo. Aí, ela falou, não, mas eu amo ele e tudo mais, mas ele vai ter que deixar de ser pastor. A gente, poxa vida, mas será que não é... Será não, mas é o chamado dele. Então, será que mesmo não estando em julgo desigual, mesmo sendo 2 pessoas apaixonadas por Jesus, naquele contexto, aquele relacionamento não ia funcionar. Por quê? Porque aquele irmão, ele tinha um chamado e um propósito de Deus que pulsava no coração dele, que era o pastoreio. E assim, todo mundo que está aqui nos assistindo, eu acredito que saibam, os pastores se mudam, né? Então, Pri, isso que eu falo, além do nível de relacionamento e comprometimento com Deus, os ministérios também, né? Qual o seu chamado, qual o propósito de Deus na vida de cada um e do casal. Então, isso precisa estar alinhado. E a gente vai falar um pouquinho até mais pra frente sobre alinhar essas expectativas. Um outro ponto, Pri, agora eu vou começar a falar, que eu acho que é o maior tabu. Então, pessoal, abram muito a cabeça porque eu vou falar agora, tá? Um ponto muito importante para se ter num relacionamento é química e atração física. Aí só ele fala, Karina, como você tá falando de química e atração física? Gente, vamos lá na Bíblia, né? Abram aí em 1 Coríntios 6, 18, 20. O que Jesus fala? Jesus fala, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então, pessoal, aqui o que é absolutamente condenável para Jesus é a fornicação. Mas, Pri, qual que é a importância de ter atração pela pessoa, pelo cônjuge? Total! Não existe um relacionamento sem atração física. E por que esse ponto a gente não vai passar tão rápido? Geralmente as pessoas costumam passar rápido, né? Ai, não vamos falar muito desse assunto. Não vamos falar porque o pessoal vai se assustar, não vamos falar porque não podemos falar. São os tabus, né, Pri, que existem na igreja. A questão não é não falar que precisa existir, é você saber quais são os limites e não ceder para isso no namoro. Exatamente. Entendendo que a plenitude daquilo que Deus criou para o homem e para a mulher, ela deve ser desfrutada no casamento. No entanto, eu como psicóloga, eu tenho recebido ultimamente
muitos pedidos por e-mail de esposas de pastores do nosso ministério ou pessoas que às vezes me param nos corredores da igreja para me falar sobre problemas no casamento. E, infelizmente, grande parte desses problemas vem disso. Quando eles costumam me dizer, e infelizmente são casos graves, quando eu vou atender a esposa, ela já está num nível de depressão avançado, com uma autoestima tão baixa, num nível tão severo. E aí, quando a gente começa a investigar o motivo, eu pergunto, como foi o namoro? Ah, irmã, Deus revelou. Eu falei, mas você nunca sentiu aquela borboletinha no estômago por ele? Nunca pediu, Deus, misericórdia, não posso Aquela pecar? paixão, Aquela né? paixão, aquela coisa gostosa? Ah, não, irmã, a gente tem que se santificar. Eu falei, irmã, atração física e santificação, elas coexistem, elas vivem juntas, tá? Num relacionamento. Elas então, andam lado a ali, lado, ó, né, Pri? coladinhas. Uma não pode anular a outra, elas têm que andar juntas. Exato. E aí, qual é a questão que eu tenho visto que é um problema não se falar disso? Mulheres casadas se queixando comigo de que os maridos não buscam contato físico. Então, a gente tem um grande problema dentro da igreja, mas não se fala disso. Então, por que esse pastor escolheu o casamento? Escolheu talvez por aparência, escolheu talvez por uma questão de necessidade, né? É fácil ter casa, comida e roupa lavada. Mas a Bíblia diz, esposos, amai as suas mulheres como Cristo amou a igreja. A mulher merece ser amada na sua totalidade. Então, se você não está ali para essa entrega, deixe-a livre para que outro a ame. Então, e no namoro é importante você avaliar. Isso tá muito claro, né, Pri? Muito claro. Exato. Porque assim, o grande tabu na igreja teve uma pergunta muito engraçada, só que eu quero fazer um gancho com isso que a gente tá falando, Pri. Na semana passada, perguntaram, casal de namorados pode sair para comer um lanche? Aí a gente falou assim, gente, vamos lá, vamos entender. Por que proibia-se antigamente, os nossos próprios pais saíam com vela para namorar, né? Saíam, que as pessoas saíssem sozinhas, para que elas não caíssem em fornicação, para que elas não tivessem relação sexual antes do casamento. Então, assim, o problema é a fornicação, é o ato sexual fora do casamento. Exato. Isso não significa que não vai ter uma química, que não tem atração física. Então, no namoro isso é importante. Porque se você não tem atração física pela pessoa que você vai casar, isso é problemático, né? Porque, pessoal, entenda, Pri, eu acho... Pri, tô conseguindo me fazer entendida? Que o pecado é a fornicação. É você ceder aos impulsos da carne, tá? Exato. Mas, pensando, já que o namoro o propósito é o casamento, você tem que ter atração física. Como jovem, você tem que ter o fruto do Espírito, a santificação. Você não pode, é pecado a fornicação, sexo antes do casamento, mas, gente, a atração física existe, né? Pri, você sabe e ela existe num nível, até alguém comentou aqui, eu já iria falar, tá? Ela precisa existir, no entanto, a gente também não pode ir por um lado tão negativo do tipo, não, vamos viver em santidade, não, mas Deus revelou, vou me casar não com tenho ele. Vontade, não tenho vontade, tudo nada. bem. E tem pessoas que já vão para um outro lado, né? Eles hipervalorizam esse desejo e apressam o casamento até no momento da vida que isso não seria tão bom, né? Para fazer o casamento realmente durar, para fazer uma relação ser realmente saudável, tanto espiritualmente quanto, enfim, todas as outras questões que isso envolve. Então, cuidado com esse ponto, né? Saibam que a atração, ela precisa existir, ela precisa ter limites físicos, às vezes estabelecidos entre vocês mesmos, numa conversa. Não dá para ceder ao pecado, ao mesmo tempo que a gente também não pode supervalorizar essa atração e ir para um casamento só por causa disso, tá? Claro. Acaba a graça. E aí porque, vem assim, todas as dificuldades, né? Exato. E a Bíblia fala, 1 Coríntios 6, 18, 20, fujam da imoralidade sexual. Gente, é imoralidade sexual, é pornografia. Né? Quantos jovens moldam o padrão de comportamento deles, o padrão de casamento deles, o padrão de namoro deles por assistir pornografia, né, Pri? Então, tá assim, ali no WhatsApp, naquela figurinha indecente. Naquele grupo de pessoas que falam coisas ruins e tudo mais. Então, assim, gente, não entendam a atração física como algo
algo extremamente pecaminoso. A atração física existe, ela é real. O pastor Nelson, do Eu Escolhi Esperar, pastor Nelson, ele fez uma live com o Davizinho, também de namoro cristão, e ele falou uma coisa muito interessante, Pri. Ele falou assim, Ele é o ótimo. problema de muitos crentes é que eles querem ser mais santos que Deus. Por quê? Porque Deus não criou o homem. Criou. Uhum. Deus, ele não criou o sexo e deu de presente no casamento? Fez tudo isso. Então, você sentir atração física à vontade, não seja santo, eu não sinto. Não. Você não peca. Você não sucumbe aos desejos antes da hora. Mas você pode sentir, né? Você tem essa consciência, essa maturidade e essa vida cristã, né, Muito Pri? bom. Exato. E então, pensando em todos esses pontos, né? Avaliar essa questão da atração física, entender o propósito do casamento, saber fazer esse processo de autoanálise, avaliar o nível de comprometimento espiritual do outro e aí, decidido começar um namoro, o que a gente precisa fazer? Existem alguns pontos que a gente tem que avaliar durante esse período de namoro. E o primeiro deles é começar prestando atenção em quais são os defeitos e quais são as qualidades dessa pessoa. Né? Tomando cuidado aqui que a paixão cega, né? No primeiro momento. É por isso que a gente precisa de um certo tempo, exatamente para conseguir avaliar todas essas coisas. E é por isso que quando a gente tem pessoas que sabem falar muito bem delas mesmas, essa parte flui muito, porque eu não preciso do meu namorado me dizendo assim, você é ciumenta. Ou, você é um pouco tinhosa. Eu já sei nomear essas minhas dificuldades e eu também sei nomear as minhas qualidades. Então, aproveitar o momento de namoro exatamente para ter esse período da avaliação das características do outro. Claro. E podem ser características que te agradem demais. Então, assim, você hipervaloriza as qualidades e você esquece dos defeitos. E aí, né, Pri, a gente entra na questão da paixão. Né? Principalmente na adolescência, né? Porque a paixão adolescente é uma coisa muito complicada. Você se casa por impulso, né? Eu vi um comentário aqui, Pri, só colocando aqui um pouquinho de cuidado e defeito, mas eu acho que o ponto que a gente falou de atração física é muito importante. A Kelly Santos falou assim, você falando agora, desculpa só retomar, mas eu achei esse comentário assim muito precioso. Kelly Santos, o sexo é apresentado como algo tão pecaminoso para os jovens, sem explicar à luz da palavra de Deus, que eles se privam de tudo, daí só casam para fazer sexo. Isso é verdade, né, Pri? Muito real. Muito real. Porque tudo que é muito tabu gera curiosidade e aquela vontade de experimentar. Então, quando eu tenho um canal em que eu posso falar isso de uma forma mais aberta, e entender que, sim, sexo é um presente para o casamento, mas ele não é, via de regra, o mais importante na vida de ninguém. Né? Então, ele tem a sua importância, né? Tem a sua importância, bíblico. Mas não tem que ser o foco da nossa vida. Vou me casar para. Né? Então, quando a gente começa a ter um pouco mais com esse cuidado de entender o casamento como uma instituição muito mais séria e muito maior do que isso, a gente não corre nesse risco. Né? E assim, a gente tem que tomar cuidado, porque os pastores, alguns pais falam, sexo é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Só que aí, sexo é ruim, sexo é feio, sexo é isso, sexo é aquilo. O sexo em si não é. Aí o adolescente ou o jovem começa a falar, mas não parece que é tão ruim assim, e ele não entende que o quê? Que o que ele está sentindo é atração sexual, mas que aquele sentimento, ele tem que ser controlado pela palavra, porque ele vai ser aflorado num outro momento da vida dele. O pecado é o sexo, gente, antes do casamento. Isso é pecado. Então, assim, a gente tem que desmistificar isso na nossa igreja. Eu vi esse comentário, Pri, eu achei, assim, de extrema importância, porque isso leva muitas pessoas a terem, infelizmente, uma vida infeliz, um casamento infeliz. Então, assim, a gente tem que analisar, sim, com quem nos casamos, porque casamento pode ser uma bênção ou ele pode ser, sim, uma maldição na sua vida. Aí você fala, Karina, maldição? Sim, gente. Sim. Né, Pri? Como esses casos que eu falei, que eu venho recebendo por e-mail. Se você é uma dessas pessoas que está aqui assistindo a live, eu me coloco à disposição, pode me mandar um direct, né? Falar sobre isso é o meu lugar de fala, não só como cristã, mas como profissional. Então, eu tô aqui para ajudar. Então, usem esse período de namoro para
melhorar a concepção de vocês acerca dessas questões, acerca do que é realmente o namoro, acerca do que vocês precisam saber para conseguir terem sucesso nessa área da vida que é tão importante e que hoje vem sendo tão atacada pelo mundo. Porque o casamento ele não é mais valorizado pela sociedade. E se a gente se deixa levar por esses conceitos sociais e não se pauta novamente no conceito bíblico daquilo que Deus colocou como instituição para o casamento, a gente vai perdendo a mão, a gente vai perdendo exatamente essa direção que é importante e, infelizmente, começamos a ver um grupo de pessoas sofrendo com um número alto de divórcios na igreja, casos de depressão, casos, assim, de tão baixa autoestima que a pessoa chega a querer tirar a própria vida. E problemas familiares, né, Pri? Porque que daí o casal não está bem, eles passam isso para os filhos, que têm feridas, que, né, que nascem com dor na vida deles. Então, assim, gente, o namoro, a gente tá falando de namoro, a gente tá um pouquinho antes do casamento, mas o propósito é o casamento. É uma das decisões, gente, o se casar é uma das decisões mais importantes. Então, não banalizem o namoro. Tá, gente? Vamos lá, Pri, tem muito ponto. É que eu acho que esse ponto que a gente falou da atração talvez seja o mais importante, né? Que é o porque a gente jovens... não tem espaço para falar sobre isso. A gente tem visto jovens caindo em fornicação, com gravidez, né, precoce, e a gente fala sobre isso. E se casar e não der certo, tem que orar pro outro morrer. Mas é verdade, né? Casamento vocês são engraçados nos comentários. Casamento é algo, assim, estritamente delicado na vida cristã, né? Olha aqui, alguém comentou, estou aprendendo sozinho. Porque isso é um tabu, a gente precisa aprender juntos, como igreja, como pessoas, né? A gente serve ao mesmo Deus, a gente tem a Bíblia como nosso norte, a gente tem pessoas que trabalham com isso, como eu. Então, mandem perguntas, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? A gente quer que todo mundo seja feliz e bem realizado. Então, o que fazer, quais as outras dicas a gente pode também tirar desse período de namoro? Então, não só aproveitar esse momento para avaliar quais são os defeitos, quais são as qualidades dessa pessoa, mas quais são os princípios e os valores de vida que essa pessoa tem. Eu acho que isso, Pri, é uma questão que causa muita polêmica em namoro, né? Muita. Porque quando a gente vê os princípios e valores, as pessoas começam a ter um choque. E das duas, uma, ou coloca debaixo do tapete o problema, ou se anula, né? Fato. E aí a gente vai tentando não olhar para aquilo, né? Fazendo vista grossa. E, na verdade, se nós tivermos, por exemplo, criações completamente diferentes, isso vai influenciar no seu dia a dia. Né? Então, a gente precisa ter... Quais são os seus valores de família? O que você pensa em ensinar os seus filhos? Eu tô vendo que o pessoal tá comentando hora pro outro morrer, que gente, foi uma brincadeira, tá? Eu acredito que a irmã falou brincando. Porque, a gente né, espera. Foi uma brincadeira, eu acho. Então vamos lá, vai. Muito bom. E não só falando dessa questão da avaliar de princípios e valores, né? O que você pensa em educar os seus filhos? Quais são os valores que você tem de família? Às vezes as pessoas têm valores muito diferentes, até mesmo dentro da igreja. Outra coisa que é muito importante, que eu vejo os jovens errando muito num período de namoro, eles não investigam quais são os anseios e as ambições do outro. É verdade. Né? Ou às vezes outro quer chegar. Investiga e deixa pra lá, não dá tanta importância, né? Tipo, qual que é a perspectiva de vida? O que eu quero fazer daqui 5 anos? O que eu quero comprar? O que eu quero fazer? Eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu sou um rapaz trabalhador, eu sou meio preguiçosinho, assim, vivo com o dinheiro que cai, quando dá trabalho, quando cai não, né, Pri? Alguém comentou isso na live passada, né? De que desistiam de um namoro porque percebia que o rapaz não tinha um empenho em se dedicar ao trabalho, né? Então isso é importante de se avaliar. O período de namoro tá aí para isso, né? Pra gente realmente conseguir alinhar essas expectativas. Será que a gente tem as mesmas ambições? Porque a gente precisa entender o relacionamento como uma parceria para o crescimento, tanto pessoal quanto espiritual, né? Então, relacionamento é parceria. É estar com o outro para que o outro possa me acrescentar. Se você está numa relação que te desqualifica, que te diminui, que não te valoriza, que não faz com que você seja a sua melhor versão, grandes chances desse relacionamento ser um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Não quero nem entrar aqui nesse conceito. Que vai te fazer mal, né, Pri? Mas que vai te fazer mal. Então, alguém comentou até aqui sobre já namorei uma menina que mentia muito. Então, olha só. É o período de namoro que a gente faz.
Exato. Né, que a gente faz essas observações. E uma outra observação importante também durante o namoro é qual a relação dessa pessoa com a família? Como ele trata a mãe, o pai, como ele trata os amigos. Não parta do pressuposto de que com você vai ser diferente. A gente já sabe que isso não é real. Nós seguimos padrões de comportamento. Né? Então, baseado nesses padrões, saiba que grandes chances dele se comportar exatamente da mesma forma com você em situações similares. Então, parem para prestar muita atenção nisso. E, é claro, refletir sobre o caráter. Porque padrões familiares, eles se repetem, né? Por mais que você tenta se afastar da criação que seu pai e sua mãe deu, porque você tem consciência de que um ponto ou outro não faz parte de você, você evolui, você foi criado naquele ambiente, você foi forjado e moldado naquele ambiente, né? Perfeito. Então, uma grande questão e muito importante também, reflita sobre o caráter do outro. E o que é o caráter, né? Você fala, tá, a gente escuta falar sobre caráter, mas defina melhor para mim, né? É um conjunto de características de como essa pessoa age, né? Qual a forma? Ele é coerente? Ele tem firmeza nas atitudes? Quais são os defeitos e as qualidades? Então, isso é o caráter, né? Esse conjunto que vai determinar a conduta dessa pessoa e a gente precisa de um certo tempo para conseguir investigar isso. Então, usem o namoro exatamente para esse período, né? Para refletir sobre. Então, uma pessoa para conhecer, né? Para não ter tanta certeza absoluta. Começa a se perguntar, começa a se questionar. Converse, veja se a pessoa, os anseios, a ambição, relação com a família, para você é uma coisa estranha, conversa, começa a abrir diálogo, vê como ele assim, a pessoa, né, se comporta, se ela é receptiva a uma conversa, ela não é receptiva, né, o casamento não é um mar de rosas, você tem que ter muito diálogo, você tem que ter muita comunicação, né, Pri? Então, assim, você precisa examinar, na verdade, a saúde emocional da pessoa com quem você está se relacionando, né, Pri? Era o meu próximo ponto. Né? E aí você vai dizer assim, nossa, mas avaliar a saúde emocional, como assim? Então a gente vai partir do pressuposto de que se não... Não, nós estamos falando aqui de casos graves, né? Estamos falando de casos em que você pode sofrer sendo vítima de alguém que tem algum transtorno psiquiátrico. Né? Então, se você não sabe muita coisa sobre como investigar o que é... Gente, não confundam relacionamento abusivo com agressividade. Eu vejo as pessoas cometendo, às vezes, essa falha. Agressividade tanto do ponto de vista da violência física, violência verbal, violência psicológica. Não. O relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, ele é aquele que te anula. Ele é aquele que te desqualifica. Sabe aquela pessoa que você vai pontuar alguma coisa, te trata como... Não, mas você tá vendo coisas... Então, essa sensação de que você não está sendo valorizada, a sensação de que você está sendo diminuída, a sensação de que você já não consegue ser a sua melhor versão. Então... Parece que você está se anulando, você não vive mais por você, você vive pelo que o outro quer, como o outro quer, né? Então, avaliar a saúde emocional é muito importante. Se você não sabe, dá um Google, né? Não perderia, mas a gente não teria esse tempo aqui para eu entrar nessas questões de transtorno de personalidade. Mas leiam bastante sobre o que é a perversão, sobre o que é a sociopatia, sobre o que é o transtorno narcísico, tá? Geralmente... Mas isso é até difícil para quem não é, né, Pri? Mas pro leigo. O que você difícil. pega? A saúde emocional, assim, eu acho que para nós leigos, seria também no sentido de comportamento, de relacionamento, dar uma olhadinha de como essa pessoa se relaciona na igreja, como essa pessoa se relaciona na família, como essa pessoa se relaciona no trabalho. Saúde emocional é isso. Essa pessoa deixa você ter o seu grupo de amigos, deixa você conviver com a sua família ou puxa, te suga, quer que você vá pro lado dessa pessoa, te anulando sua família, anulando seus amigos, a sua família não presta, a dele presta, a sua família persegue, a dele persegue. Eu acho que isso também faz parte da saúde emocional, né, Pri? Saber esse entender esse todo, né? Saber entender que a vida a dois, tanto no namoro quanto no futuro casamento, você tem que caminhar com famílias distintas, com famílias diferentes. Eu vejo, Pri, muito casal que, assim, se aniquilou, né? Num grupo fica o casalzinho junto, se uma pessoa sai, o outro olha,
né? E normalmente aí tem uma pessoa que é problemática, né? Essa saúde emocional dela tá muito deturpada, né? Que saúde emocional, obviamente, a gente abre um leque muito grande para falar sobre isso. Mas, no geral, sabe aquela sensação de que você tá achando esquisito? Não menospreze essa sensação do esquisito. Ai, tem alguma coisa que eu acho que não tá encaixando. Aquele né? Aquele Tipo aquela coisadinha de sobrancelha. Ai, aquele esquisito. Tá, tem isso em mente. Opa, peraí, eu tô achando isso esquisito. Esse esquisito pode ser sinal de alguma coisa que você não tá conseguindo nomear. É bom ficar de olho, né? É bom ficar de olho. Então, e se você quer um pouquinho mais além, deixa eu dizer pra você. A gente, infelizmente, vive um índice muito alto de feminicídio, violência doméstica, inclusive no mundo cristão. Então, mulheres, vão atrás da informação. Sejam guiadas pelo Espírito, obviamente. Nós precisamos nos jogar num relacionamento com Deus, mas vão atrás do conhecimento também. Ele vai te prevenir de sofrer na mão da pessoa errada. Nem sempre o abusador vem com cara de lobo. Pelo contrário, ele vem com buquê. Então, a gente precisa e os abusos, saber discernir. né, Pri? Você deve saber isso melhor do que eu. Eles não começam com um tapa, uma agressão. Eles começam com abuso emocional, né? Que a gente está falando, da saúde emocional. Te aniquilar, te anular, sua família não presta, sua família é ruim. Vai te aniquilando, vai puxando você só para o grupo dele. Uma coisa importante, vai te trazendo a sensação de que a sua vida não existiria sem ele. Já conhece pessoas que passam por isso? Conheço. Então, em namoro, jovens cristãos. Em namoro já, assim, né? se eu terminar, minha vida acaba, não acontece mais nada, acabou E esse é um dos morri. pontos que eu quero que vocês anotem depois, né? Anota aí, pessoal. Vamos lá. Então, olha só. Nós já falamos de alguns pontos, então, que a gente precisa observar ao longo do namoro, né? Avaliar os defeitos e as qualidades, tomando cuidado com essa cegueira da paixão. Analisar os princípios e os valores dessa pessoa, investigar quais são os anseios e as ambições dele, observar a relação dele com a família e refletir sobre o caráter, que são as manifestações da conduta dele no dia a dia. E agora eu queria deixar aqui para vocês algumas dicas também que precisam começar a ser estabelecidas já no momento do namoro e, obviamente, melhoradas ali ao longo do casamento. As pessoas pensam, Pri, antes da dica, que é assim, no casamento resolve. Então, hoje eu não consigo conversar com ele e tudo mais, mas quando a gente casar, a gente vai estar junto, resolve. Ele é problemático, eu não consigo brigar, no casamento resolve. Não, gente. No casamento, os problemas, eles se tornam maiores, né? Eles maximizam, né? Eles ficam muito Então, mais pelo amplos. amor de Deus, gente, saúde emocional e caráter da pessoa. É muito importante verificar isso num namoro, né? Muito bom. E aí, como então dica para começar a se estabelecer algo no namoro, isso precisar ser ampliado num casamento, estabeleçam uma relação de diálogo. Exatamente. Diálogo, gente. Diálogo é algo... Quantas pessoas penam exatamente nisso? Não estabeleceram uma relação desde o namoro, né, Pri? Em que vocês têm a liberdade de conversar sobre tudo. Você não pode... O seu parceiro, a sua parceira, ela precisa ser sua melhor amiga. Você precisa sentir confiança. Porque volta naquilo que a gente falou. Se nós estamos no namoro visando o casamento, porque eu desconheço qualquer passagem da Bíblia que não exige de nós comprometimento. Então a gente precisa ter esse viés no nosso namoro, essa é a nossa concepção. Se você não se sente segura para estar com uma pessoa em que você converse sobre tudo, em que essa pessoa seja alguém que vai te trazer um crescimento, opa, o que será que está acontecendo? Então, tenham o diálogo como a base do relacionamento, que essa pessoa possa ser o seu porto seguro no sentido de você se sentir livre para ser quem você é, para falar da forma como você gostaria de falar. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Mesmo. Então, valorizem isso e, obviamente, né, não só estabelecer uma relação de diálogo, mas uma relação de parceria espiritual. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Deus, ele não quer te entregar só um marido para você casar e ter filhos. Nosso maior propósito de vida é a nossa salvação. Então, entenda que o teu parceiro é alguém que, em uma só carne, vai estar com você nessa jornada.
Então, queira viver o seu chamado junto com uma pessoa que queima na mesma potência por Jesus e pelo seu chamado. Então, Que te ajude, que tenha... te apoie. Eu vi o Newton falando, eu ficarei só mesmo a vida dois, deve ser um saco. Jamais. Não As é. dicas que a gente está Não. dando aqui é para você não ter uma vida dois que seja um saco, tá, gente? Exatamente. A gente tá falando de parceria, de E casar é muito crescimento. bom, gente. Eu recomendo. Eu casei super bem. Eu e o Davizinho, a gente se conheceu. A gente teve tudo isso. A gente analisou. Tivemos que fazer ajustes, tá, gente? Porque ajuste faz parte. Mas estabelecer relação de diálogo, né, Pri? Até na nossa relação, nós que somos irmãs, quantas vezes nós precisamos sentar e... Ô, Pri, vem aqui. Ô, Cá, ó, não gostei disso. Diálogo é necessário, né, Pri? É muito. E sabe o que eu vejo? Uma imaturidade nas relações. Você quer saber quando um casal amadureceu? Quando eles passam da DR pro feedback. O que isso quer dizer? A DR é aquela discussão baseada nas acusações, né? A pessoa cometeu ali alguma falha e aí você vai lá e aponta o defeito. Olha, porque você é muito ciumento, porque você tá falando demais, porque você tá surtando com isso. E aí começa uma série de ataques. O outro que tá ouvindo isso não gosta. E ele vai se defender fazendo o quê? Brigando. Ataque. Brigando. Ah, mas você tá falando de mim aqui, mas outro dia você fez aquilo. E mulher tem uma certa facilidade em retomar coisas lá de trás, né? E os homens vão ficando malucos com isso. Característica feminina. E aí começa... Psicólogo falando, hein, gente? Vamos ouvir. Começa aquela famosa DR. Então, tá, começou porque eu não gostei da forma como você fez tal coisa na igreja. Aí faz a cara feia, né? Oh, meu Deus, isso é imaturidade. Não façam isso, dialogue. Não faz bico, não vira cara. Isso irrita o outro, né? Isso não é saudável emocionalmente. Isso me irrita mesmo sem ser meu marido. Se alguém faz cara feia pra mim, vai comer, você tá com fome. A gente precisa ter maturidade emocional, saber fazer a gestão das nossas emoções. Claro. Então, a DR é isso, né? Ao invés de chegar pra você de uma forma assertiva, olha só, eu já sei quais são os seus defeitos. A gente tem uma relação de diálogo. E aí, eu não vou chegar acusando você do seu defeito. Não gostei que você fez isso, né? Com aquela coisa toda chata e que vira só um ataque. Não, as DRs precisam evoluir pro feedback. O que é o feedback? Eu sei qual é o defeito da Karina. Da vizinha sabe. E aí ela foi lá e cometeu. E aí, o que ele vai fazer? Ao invés deles brigarem, né? Porque ele vem acusando ela desse defeito, ele vai falar, amor, lembra que a gente já fala bastante que você tem uma dificuldade com isso, com isso, com isso? Então, isso hoje apareceu. Eu acho que seria legal você rever isso. Enfim, chega não só com a dificuldade, mas com alguma proposta de estratégia para mudança. Isso é evoluir a relação, né? Isso é sair do que é só uma discussão, uma briga, para aquilo que é um crescimento. Feedbacks são parte de um crescimento e a gente pode trazer isso para o namoro e tornar esse namoro mais saudável e mais gostoso. Isso que você falou, Pré, é muito importante. Por quê? Porque se você não aprende a fazer isso no namoro, no casamento vai virar um inferno. Meu Deus, não dá. Porque no casamento você tem o dia a dia de morar junto, né? Exato. Então, assim, não existe... A Maeli, beijo pra você. Não existe relacionamento perfeito. Não. Mas existe relacionamento maduro. Eu acho que no relacionamento maduro, você aprende a resolver os seus problemas. Porque, gente, que problema você vai resolver fechando a cara e fazendo bico? Então, você não gostou do que... Aqui, ó, o Paulo. Deus está falando. Luluzinha, cadê a Lu aí, hein? Para, minha gêmea é ótima. Não fala dela, não. Então, assim, o que você vai resolver? Fechar um bico e ficar fazendo a pessoa te pedir perdão? Ela não sabe onde ela errou, né? Então, por exemplo, eu e o Davi, eu já fiz muito disso na época de namoro. Aí ele falou, Karina, tá muito chato, me fala. E eu não queria falar, eu queria ir lá brigar, tava com raiva e tal. Hoje não. Hoje, se ele não faz alguma coisa, eu só dou aquela olhadinha assim, ele já sabe, eu já sei. Mesma coisa eu, né? Exato. E namoro, gente, relacionamento... São pessoas que não são perfeitas se ajustando para o bem comum, né? Então... Alguém perguntou uma coisa muito legal, olha, como construir confiança durante um relacionamento? Colocando em prática tudo isso que a gente está falando. Se eu tenho uma relação de diálogo, se eu já refleti sobre o caráter dele e eu sei que ele não é um mentiroso ou uma mentirosa, tudo isso gera confiança. Até porque grande parte da raiz do ciúme vem da insegurança. E a insegurança nada mais é quando eu não estou exatamente muito a par do comportamento do outro, né? Não me deixa seguro. E assim, então, outra dica, eu sei que a gente passou muitos pontos, tinha pontos aqui pra gente falar até amanhã, né, Pri? É não se isolar.
dos seus amigos e da sua família. Não se anular pelo outro. Pelo outro. Tá, gente? Você Por tem favor. sua família, você tem que aprender a fazer o quê? Nem branco, nem preto. Fazer um cinza aí, uma mistura, né? O que acontece? As pessoas acabam tendo o casamento como o objetivo fim da vida. Ai, preciso me casar, né? Como se fosse assim, não sei, para se expor, para se sentir seguro. Casamento, gente, é parceria. Você precisa estar completo para conseguir se relacionar com o outro. Você precisa se manter produtivo, se manter criativo. Você precisa se manter ativo. Você precisa ser você. E o outro vai estar ali só para te dar esse suporte, só para que faça com que essa caminhada seja mais leve. Então, por favor, não se anulem por ninguém. Até porque quando você perde a sua identidade, o outro também acaba vendo essa relação como um pouco... Acaba sendo algo que frustra os dois. Claro. Né? Então, se mantenha você, se mantenha ativo, esteja com alguém que queira ver o seu crescimento. Né? E analisem os relacionamentos. Tomem cuidado, tá? Essa visão de que o casamento é ruim, de que o casamento é negativo, essa é uma visão social. O casamento, ele não é fácil, né? Ele é feito de ajustes. O casamento hoje, as pessoas colocam uma frustração, é ruim casar, é horrível casar, todo casamento é agressivo, todo casamento você não vai ser feliz, todo não sei o que. Gente, isso daí é um padrão mundano. Essa live aqui são dicas para você ter um casamento bom, saudável, frutífero, feliz. Gente, casar é uma delícia. Se casem, mas se casem bem. Sigam essas orientações. Não se casem por frustração, não, por carência. Então, né, Pri? Quantas pessoas, só um resumão de tudo aqui, quantas pessoas se casam porque, a jovem do grupo se casou, outra jovem se casou, preciso me casar. Não se compare com o tempo do outro. Parece qualquer um lá, sabe? Aquele jovem que tem um caráter duvidoso, que é preguiçoso e tudo mais. Casa por quê? Porque todo mundo se casou, né? E sabe uma coisa importante que eu não posso deixar, até como psicóloga de nomear? Estabeleça prazos para reavaliar seu namoro. O que é isso, Priscila? As pessoas vão seguindo no automático e você precisa, às vezes, parar para olhar para o seu relacionamento para ver se ele está progredindo ou regredindo. Então, você está há um ano namorando... E a gente vê isso, né? Casais de 1, 2, 3 anos e não saem do lugar. Estão sempre ali. Namoro não é pra isso. Namoro é visar o casamento. É claro que o tempo que vocês vão levar pra casar é de vocês. Essa equação é de vocês e não deixa ninguém se intrometer. Porque eu não sei, talvez eles estejam demorando mais porque estejam querendo formar uma base financeira. Isso é seu. Mas percebo que o progresso, ele vem desse aumento de confiança, dessa questão da gente se sentir confortável com o outro. Quantas pessoas estão vivendo um namoro estagnado? Né? Porque não até por falta de diálogo, né? Por falta de diálogo. Reavaliando, estão vivendo aquele relacionamento sem uma perspectiva futura. E quantas pessoas têm perspectivas irreais de casamento? Gente, todo mundo, casamento, a gente não tá falando de casamento, tá, gente? A gente tá falando de namoro visando o casamento. E quantas pessoas, para se casar, colocam também tantos obstáculos que, assim, gente, casamento não é fácil. Às vezes você vai ter que, para se casar, você já decidiu que a pessoa, ele ou ela, é quem você quer casar. Você já decidiu, já viu o caráter, já viu tudo e tudo mais. Você tá, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui, que a gente tem 3 minutinhos. Tem caráter, tem o mesmo sonho de vida, mas às vezes por problemas financeiros você tá segurando esse casamento. Gente, a vida nunca vai ter nada 100%. Sempre vai ter uma lacuna aqui ou ali que não vai ficar preenchida, né? E que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. O que a gente não pode é a gente se anular, é a gente não ser nós, é você entrar num relacionamento abusivo, é você abandonar sua família e seus amigos, é você não ser mais você, é você estabelecer, né, Pri, às vezes um padrão de vida que não é o seu para agradar o outro, para não frustrar o outro. Então, a pessoa quer ir sempre comer no Mac, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, mas, cara, isso é muito apertado para você. Você não consegue pagar sexta, sábado e domingo, 4 semanas esse lanche. E você se enrola financeiramente para não desagradar o outro. Poxa vida, eu acho que tá na hora então de você chegar e falar, olha, calma, gente, ó, é pesado aí, você sabe domingo. E você sabe, eu tô vendo o pessoal brincar aqui, casar ou não casar.
Busquem Casar, Deus. mas casar O bem, que Deus tem pra gente. você, né? Casem bem. E assim, entender, não busque motivação pro casamento em você, nas pessoas ao seu redor. Você não vai encontrar essa motivação. Busque em Deus, porque foi Ele que instituiu o casamento. Busque melhorar a gestão das suas emoções. Leia A a Aline palavra de falou, faz Deus. lábios sobre casamento. Faremos, gente, mas hoje é Fazer. namoro, hein? Hoje é namoro. Então, alinhe essas expectativas com aquilo que Deus tem para sua vida. Eu vejo hoje muito insucesso no casamento porque as pessoas não pararam para fazer esses pontos no namoro. As pessoas estão tentando buscar motivação onde não tem motivação. A gente está cheio de divórcio, a gente está cheio de pessoas brigando. Não olhem para isso, tá? Olhem para vocês. Desenvolvam inteligência emocional. A Bíblia é o prato cheio e ela é a explicação para isso. Você tem ali tudo que você precisa para melhorar em termos de domínio próprio, em termos de autoconhecimento, tá? Eu costumo brincar que muitas coisas em psicologia que eu vou estudar não são novidade para mim. Por quê? Do ponto de vista da avaliação emocional, a Bíblia é a resposta para tudo. O que a psicologia só faz de diferente é me dar a técnica para melhorar aquela pessoa daquela doença, de uma depressão, de um transtorno de personalidade. Então, leiam a palavra de Deus. Está faltando buscar intimidade com Deus. Está faltando jovens, maturidade emocional. Verdade. O que a Bíblia fala, jovens? Buscai primeiro a face de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, ô Natiel, essa live é sobre namoro cristão, tá? Não é sobre casamento. A gente falou de casamento, só pinceladas no chegar. A gente tá falando de como escolher um perfil de namoro, tá? Então, são todos os sinais, é a questão de caráter, é a questão de atração, é você controlar a sua carne, gente, fornicação é pecado, não se coloquem nisso. Então, por que muitas pessoas antigas, nossos avós, os irmãos mais antigos da igreja, eles falam, esses jovens hoje tal, saem para jantar, saem para isso. O problema não é você sair para jantar, é o que você faz depois da janta, é o fornicar, gente. Resumo da ópera. Né? É o sexo antes do casamento. Mas isso é o que você não pode fazer. O resto, gente, ver caráter, examinar a saúde emocional, verificar a relação com a família, ver se essa pessoa te põe pra cima, te põe pra baixo, se te tira ou não. Isso é básico pra você casar bem, gente. Por quê? Porque, infelizmente, o diabo tá aí. Ele tá querendo que jovens se casem mal, porque se casando mal, tem consequência familiar nos filhos, na família e tudo. E, gente, uma família começa no namoro. Namorem bem, tenham muita consciência, orem, se santifiquem, porque Deus é com vocês e pode dar uma vida maravilhosa. Abundante. Abundante. Só precisa buscar. Com certeza. Com certeza. Nossa live demorou um pouquinho, então são 9h21, ainda a gente tem alguns minutinhos. Pri, quer concluir aqui o assunto para o pessoal? Quer dar alguma super dica? Eu quero. Pare de viver os seus medos e viva os seus sonhos. Então, se desprenda disso, se desprenda daquilo que você acha que não pode dar certo. Busque em Deus a resposta para aquilo que você tem como um desejo. Eu tenho certeza que, obviamente, a palavra de Deus garante que Ele vai fazer muito além do que subiu ao teu coração. Então, o medo hoje, ele é um dos sentimentos que mais tem impedido as pessoas de crescerem pessoalmente e espiritualmente. Então, se lança no sobrenatural. Se deixa mover pelo Espírito, faz exatamente como a palavra diz lá em Ezequiel. Pri, temos 2 minutinhos restantes. Apareceu aqui. Como psicóloga, como serva de Deus, eu posso garantir para vocês, com as estratégias corretas, com Deus e Jesus como centro do relacionamento e da vida de vocês, vocês têm grandes chances de ter um casamento abençoado. Um casamento muito próspero, muito frutífero e que vai trazer frutos para a obra de Deus. Então não deixem de acreditar nisso. Pessoal, parem de acreditar em revelação de casamento. Deus me revelou que o João vai casar com a Maria. Aí o João é um preguiçoso, você não tem atração nenhuma pro João. Não avaliou nada. O João não tem caráter, a Maria não te agrada e você acreditou. Não, gente, não. Cuidado com esse tipo de revelação. Pri, faz uma oração pra gente porque a live vai encerrar. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esse momento, Senhor, na Tua presença. O Senhor diz na Tua palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. Que esse momento possa ter sido de aprendizado, possa ter sido de crescimento espiritual. Senhor, eu sei que o diabo tem lutado com famílias, com casamentos, destruído sonhos. Mas agora, em nome de Jesus, eu peço, retoma, Senhor, esse desejo no coração das pessoas, que elas possam buscar crescimento emocional, crescimento espiritual, que as famílias cristãs sejam um exemplo para esse mundo tão perdido, que sejam sal na terra e luz do mundo, e que essa live possa hoje impactar
a Em vida nome dessas de pessoas. Jesus. Amém, Amém. pessoal. Que Deus abençoe vocês. Orem para Deus preparar um namorado, mas além de orarem, tenham em mente essas dicas que a gente deu, que eu tenho certeza que vocês terão um casamento muito abençoado, porque se casar é maravilhoso. Que Glória, Deus é maravilhoso. abençoe vocês. Pri, muito obrigada por fazer essa Imagina. live, por enriquecer essa live aqui com a gente. Beijo, pessoal. Fiquem Deus com abençoe Deus. vocês, pessoal. Obrigada pela interação, foi ótimo. Fiquem Tchau, com Deus. tchau.